De acordo com os dados desse problema, eu tenho um foguete que é lançado, o ângulo de tiro, alfa, é igual a 45 graus. E ele é lançado com uma velocidade de módulo V0. De forma que a componente x da velocidade, V0x, é igual a V0 vezes cosseno de alfa, e isto é V0 vezes cosseno de 45, e é raiz quadrada de 2 sobre 2. Ademais, V0y é igual a V0 vezes seno alfa, mas seno de 45 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, é V0 vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, as componentes x e y da velocidade de lançamento do foguete são iguais. É uma característica desse ângulo, 45 graus, que tem o seu cosseno igual ao seno. No ponto de máxima altura, esse foguete explode, produzindo dois objetos de massas iguais. Portanto, o que sai numa direção tem massa m sobre 2, e o que sai numa outra direção tem massa igual a m sobre 2, sendo que nós vamos considerar como sendo m a massa do foguete. Também nós vamos admitir que esta parte caia, como indica o enunciado. Portanto, trata-se de um problema de queda livre. É assim que nós vamos encarar este problema. Vamos agora utilizar a lei da conservação do momento linear. Para isso, nós vamos calcular o momento linear antes da explosão e depois da explosão. Antes da explosão, nós temos uma situação na qual a componente y do momento do foguete é igual a zero. Isto porque ele está naquele ponto de máxima altura, na qual ou no qual a velocidade y, ou a componente y da velocidade é igual a zero. Px, por outro lado, é igual a massa m do satélite vezes Vx. Mas Vx é constante, isso é uma característica do movimento dos projéteis. Eles se movimentam de tal maneira que a velocidade ao longo do eixo x é constante e é igual à componente da velocidade ao longo do eixo x no instante de tempo t igual a zero. Então, eu já posso fazer uma previsão sobre a componente x do momento um pouquinho antes do foguete explodir, ou no instante da explosão. Essa é a situação no instante ligeiramente antes da explosão. Num instante ligeiramente depois, nós temos dois fragmentos de massa m sobre 2. É claro que agora nós podemos escrever que P1y mais P2y é igual a PY, mas isso aqui é igual a zero. Então, essa é a primeira conclusão a qual eu posso chegar. A outra conclusão é que P1, índice x, mais P2, índice x, é igual a Px, que é igual a m vezes V, índice x, e é claro que isso aqui é igual a m vezes V0x.
Ora, de acordo com o dado do problema, P1x é igual a zero. Ele cai na vertical. Consequentemente, nós podemos concluir que este fragmento ele carrega todo o momento do satélite. Por quê? P2x, concluímos, né, que P2x, que é igual a massa desse fragmento, que é m sobre 2, né, Vx é igual a m vezes V0x. Ou seja, concluímos que a velocidade é 2 vezes esta velocidade V0x, ou seja, Vx, é claro que esse Vx agora deve ter um índice 2, só para lembrar que eu estou falando, então, do segundo fragmento, então V2x é igual a 2 vezes V0x. Isso é um resultado muito importante. Agora, como este fragmento levou todo o momento linear, então eu concluo que P1y é igual a zero e P2y é igual a zero. Portanto, isso aqui é satisfeito trivialmente. Qual é a situação, então, que nós temos agora? Naquele ponto de máxima altura, eu tenho um fragmento que se movimenta para cá com uma velocidade que é 2 vezes V0x e tem um outro fragmento caindo em queda livre, atingindo a superfície terrestre abaixo do ponto que ocorreu a explosão. Num ponto imediatamente abaixo. Ele cai neste ponto aqui. É um movimento de queda livre. Muito bem, então vamos agora responder, né, as perguntas. Nós já entendemos tudo o que aconteceu. Tenho já um objeto caindo em queda livre e um objeto que parte dessa altura com uma velocidade 2 vezes V0x. Vamos agora, então, à solução das questões propostas, né? A primeira questão, ela só pode ser resolvida se a gente calcular esta altura máxima aqui. Ora, como é que a gente calcula a altura máxima? Em primeiro lugar, a gente determina um instante de tempo para o qual a componente y da velocidade, que é V0y menos gt, eu determino o tempo, né? Vamos chamar ou denominar esse tempo de th. Eu vou agora procurar um instante de tempo para o qual V0y menos g vezes th é igual a zero. É o instante de tempo necessário para ele atingir aquela altura máxima. Ora, eu tenho agora condições de determinar o tempo decorrido desde quando o satélite foi lançado até ele atingir a altura máxima. E esse tempo é V0 vezes V0y dividido por g. Tenho aqui, portanto, o tempo necessário para que o satélite atinja essa altura máxima. Agora eu posso determinar a altura máxima. Para tal, quero lembrar que a equação agora, ao longo
do eixo y, a equação horária para y como função do tempo é igual a v0y vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Ora, essa altura máxima é o valor de y calculado nesse instante de tempo. Portanto, a altura máxima é v0y vezes v0y dividido por g menos g sobre 2 vezes v0y sobre g ao quadrado. Ora, não é difícil verificar que esta altura máxima, h, é igual a meio de v0y ao quadrado dividido por g. Aqui eu tenho a expressão, portanto, para a altura máxima. Sei agora a altura máxima. Agora, vamos nos perguntar agora em relação à velocidade de um objeto que cai quando ele atinge o solo como consequência da queda livre daquele objeto. Ora, nesse caso, a gente sabe que no caso da queda livre, e eu agora estou falando só deste primeiro fragmento, então, para o primeiro fragmento, eu posso escrever que V1y é igual a V1y índice 0, mas como foi queda livre, é 0. Portanto, V1y menos g vezes t. Ora, a pergunta, portanto, é depois de quanto tempo este objeto atinge o solo, né? E qual é a velocidade dele quando ele atinge o solo. Portanto, eu vou escrever y como função do tempo, como sendo igual à altura h, da qual ele partiu, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Ora, nós queremos determinar aqui, na realidade, o tempo de queda. O tempo de queda, vamos chamar de tq, é o tempo tal que para esse instante de tempo, y é igual a 0. Portanto, h é igual a, ou ainda, 2 vezes h é igual a g vezes esse tempo de queda ao quadrado. Ora, tendo em vista que h é dado por esta expressão aqui, então eu concluo que 2 vezes v0 x v0y ao quadrado sobre g é igual a g vezes o tempo de queda ao quadrado, mas observe-se que aqui no tempo de queda eu tenho um fator 2, né? Consequentemente, eu posso concluir que o tempo de queda é
igual a V0 y dividido por g. Tendo determinado o tempo de queda, eu posso agora achar a velocidade do fragmento quando ele chega na superfície terrestre. É igual a menos g vezes esse tempo de queda. Ora, sendo este tempo de queda dado por essa expressão, eu concluo que V1y é igual a menos g vezes o tempo de queda, que é V0y dividido por g. Ou seja, V1y é igual a menos V0y. Ora, quem é V0y, nós já havíamos calculado lá, né? V0y é igual a V0 vezes raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, agora vou colocar aqui o sinal menos, eu concluo que V1y é igual a menos raiz de 2 sobre 2 V0. Vamos agora calcular a velocidade do segundo fragmento. O segundo fragmento, ele tem uma velocidade ao longo do eixo x, que é constante e é 2 vezes V0x. Quando este fragmento chega na superfície terrestre, ele vai ter, essa velocidade tem duas componentes. Uma componente ao longo do eixo y e uma componente ao longo do eixo x. Esta componente ao longo do eixo x, esta componente, ela é igual a 2 vezes V0x, que, por coincidência, neste caso, é igual a 2 vezes V0y, né? E eu tenho uma outra componente que é resultado da queda livre, mas já calculamos essa componente. E essa componente é igual a V0y. Eu devo usar aqui um sinal menos, porque ela está caindo assim. Consequentemente, a velocidade do segundo fragmento é igual a raiz quadrada, agora estou tomando o módulo da velocidade, de 2 vezes V0y, portanto aqui eu tenho 4 vezes V0y, isto agora ao quadrado, mais V0y ao quadrado. Portanto, V2 é igual a raiz quadrada de 5 vezes V0y. E esse é o resultado para o módulo da velocidade quando o segundo fragmento chega ao solo.